Olá, meu irmão, que a paz do Senhor Jesus seja sobre sua vida e sobre a vida da sua família. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Estamos aqui mais uma vez para trazer um devocional, um conteúdo da parte do Senhor, inspirado diretamente do céu para a sua vida, para transformar a sua família, transformar o seu meio ambiente, mas sobretudo transformar você, porque você é o missionário da sua casa, entre os seus amigos, entre os colegas de trabalho, entre os vizinhos da sua rua. Você é muito importante e é um missionário de Deus, precisa ser um missionário de Deus, cheio do Espírito Santo, para fazer diferença nessa geração, a geração do fim. Exatamente. Nós estamos aproximando da 70ª semana de Daniel, muito possivelmente, em breve, Jesus voltará e nós precisamos estar atentos, preparados, estarmos com as nossas vestimentas de soldado em condições de batalhar todos os dias pelo reino de Deus e pela nossa salvação. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, né? Já tem um tempinho que eu não gravo vídeo, né? Não tem dado para fazer aqueles vídeos sequenciais como estava, mas sempre que der eu estarei por aqui compartilhando a palavra com vocês, para que a gente possa crescer juntos na presença do Senhor. Amém, meus irmãos? E hoje eu queria comentar, o que me inspirou esse vídeo, foi uma conversa que eu tive ontem com uma pessoa, eu estava evangelizando um amigo, e eu senti ali, sabe, embora ele já tenha ouvido falar de Deus, cite muito o nome de Deus, saiba até algum princípio que vem da parte do Senhor, eu reparei que ele não falou em nenhum momento sobre Jesus. Deus é uma palavra genérica, ao longo dos séculos, ao longo de toda a história, a palavra Deus sempre foi usada até da forma certa, para se dirigir a um ente espiritual soberano que muitas vezes era ali considerado o criador, o grande soberano de um povo, de uma nação. Os astecas tiveram deuses, maias, incas, os egípcios, enfim. Praticamente todos os povos e sobretudo os impérios sempre consideravam um ente superior, até para poder fortalecer o espiritual e emocional do seu povo e dos seus exércitos. Fato é que, embora Deus seja uma palavra genérica, no passado, ainda hoje muitas pessoas têm uma compreensão errada sobre Deus. Porque assim, realmente, Deus é soberano, é o nosso Pai, é o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é como se fosse ali o cabeça da Trindade, da Trindade, 3 pessoas espirituais, Pai, Filho e Espírito Santo, mas nós sempre consideramos Deus Pai, Jeová, como o Deus hierarquicamente superior, embora nós saibamos que não há hierarquia entre as pessoas, A Trindade é sempre algo complicado para a gente citar. Mas de qualquer forma, o fato é que Jesus, ele foi dado para o ser humano como Cordeiro Santo e como advogado perante o Pai, o excelso juiz. Se não fosse assim, nós não teríamos no Antigo Testamento a expectativa messiânica, que dirigiu praticamente toda a história, desde o surgimento do ser humano, desde a criação, passando por Noé, seu neto Sem, o povo semita e toda a história que veio até hoje, passando aí por vários impérios, Império Romano, Império Grego, o Macedônio, por meio de Alexandre o Grande, e vários outros impérios europeus aí mais contemporâneos nossos, enfim. Todo o tempo, mas focando aqui no Antigo Testamento, todo o tempo havia uma expectativa messiânica, ou seja, o Antigo Testamento aponta para Jesus. Jesus nasce de mulher, de uma virgem, cumprindo a profecia, e é nos dado como cordeiro, crucificado na cruz, e hoje é o nosso cordeiro, eterno, conclusivo e completo, nosso. E aí, por ser Jesus o nosso cordeiro, ele é
ele tem o poder delegado do Pai para nós sermos, para que ele seja a ponte, né? Em João 14,6 diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Ele não disse ninguém vai ao Pai, ele disse ninguém vem ao Pai aqui do meu lado se não for por mim, ou seja, ele é ponte, ele é o caminho, né? A verdade e a vida. Então, nada mais justo que nós sempre venhamos a observar Jesus como sendo realmente nosso Senhor e Salvador e como o ente da Trindade, que nós precisamos atribuir nossa atenção porque é por meio dele que nós chegamos ao Pai. É um assunto muito delicado da gente falar porque nós sabemos que não há hierarquia, não há um ente espiritual da Trindade mais importante que o outro, o Pai, o Filho e o Espírito. Mas nós precisamos compreender que Jesus foi nos dado como o Cordeiro, o caminho, a ponte, a porta que nos leva ao Pai. E, inclusive o Espírito Santo, que é por meio do Espírito Santo, que é o nosso farol, que é a nossa bússola, toda vez que a gente desvia do caminho, que ele nos traz de volta, ele é nosso referencial de moralidade e santidade. Então, Deus nos deu dois entes da Trindade, o Filho e o Espírito, para nos conduzir para ele. E nós precisamos atribuir a Jesus a importância que é devida. E quando eu estava conversando com esse amigo, eu percebi que ele não conhecia nada de Jesus. E ele precisa conhecer Jesus, porque senão ele não vai chegar ao Pai. Porque o Jesus é o caminho. Se ele não passar pelo caminho, ele vai ficar distante, ele não vai acessar o Pai. E aí o que eu queria dizer hoje, nessa breve palavra, é que se você já conhece Jesus, fortaleça seu relacionamento com ele, amplie sua relação, sua intimidade com ele. Se você ainda não conhece Jesus, você precisa conhecê-lo muito, mais que o suficiente. Por quê? Porque é por meio dele que você vai ser salvo. Não perde a oportunidade. Você fica falando de Deus de uma forma genérica, mas Deus, ele estabeleceu um caminho. Não dá para fugir do caminho, nem por ignorância, porque se você é brasileiro, você não pode dizer que você nunca teve a oportunidade de ser evangelizado. O evangelho está para todo lado, para toda parte. O evangelho está na internet, o evangelho está na igreja da esquina, está no seu colega do trabalho, está naquele amigo careta, né? Se você chama ele de careta, porque ele não bebe, não fuma. O evangelho está em todo lugar. E você precisa receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não basta falar de Deus como um ser genérico. Nós precisamos atribuir a Jesus, na nossa vida, o papel que ele já foi estabelecido lá na cruz. Para vocês terem uma ideia, né, Jesus é tão importante para nós humanos, que até no Antigo Testamento Deus preparou Moisés como aquele que apontaria para Jesus. Vamos olhar algumas referências, algumas similaridades entre a vida de Moisés e a vida de Jesus. Todos dois tiveram que ser escondidos no seu nascimento para que não fossem mortos pelos seus respectivos reis. Moisés pelo faraó, que temia pelo crescimento do povo hebreu e que seria ali um perigo para a soberania do Egito, então mandou matar todos os meninos homens, né, que nasciam naquele tempo, né? Só realmente ele foi livre da morte por conta das parteiras hebreias que contribuíram para que eles não fossem mortos. A família de Jesus teve que fugir para o Egito para que Jesus não fosse morto por Herodes, né? A gente tem na Bíblia falando a respeito dos meninos abaixo de 2 anos que foram mortos, e quanto choro e lamentação que não houve em Belém, a Bíblia fala. Né? E esses dois homens, né, Moisés e Jesus, eles foram sacerdotes diante do povo, né, por meio de, né, Deus falava com o povo por meio deles, eles foram profetas, né, e também sacerdotes. Estes dois transfiguraram o seu rosto, né, Jesus no monte com Pedro, Tiago e João, né, e perante Elias e Moisés, e o mesmo Moisés, né, lá no monte Moriá, né, quando ele desceu do monte, ele estava com o rosto transfigurado. Os dois alimentaram os seus povos, as multidões que o seguiam de forma sobrenatural, e muitas outras coisas, né, muitas outras similaridades. Isso demonstra o quão
cuidadoso Deus foi em apontar um personagem do Antigo Testamento para Jesus, para que não houvesse dúvida. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, tenha Jesus de uma forma esclarecida na sua cabeça. Não deixe, né, que a sua linguagem, o seu coração transforme Jesus, um ser tão especial, numa linguagem genérica. Porque quando a gente pensa no Deus Todo-Poderoso, Jeová, o soberano, esse verdadeiro, a gente precisa pensar em Cristo, que é natural, porque Jesus foi dado por Deus para ser a nossa ponte, o nosso cordeiro, o nosso amigo, nós somos cordeiros com Jesus. Então, sempre que você for se referir a Deus, se refira a Jesus, o seu Salvador, para que você cresça em intimidade com Ele e possa apresentá-lo para o maior número de pessoas. Amém? Que essa palavra toque o seu coração e seja para você algo tremendo e que vá mudar a sua história e ser bênção na sua vida. E repetindo, que você seja um missionário na sua família, né, em todos os meios sociais que você estiver inserido. Amém? Vamos finalizar com uma oração? Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, no nome santo de Jesus, quero te agradecer por essa palavra de hoje, te agradecer pela inspiração, por falar de Jesus, que nós possamos ser, eu e essas pessoas que me assistem, que os nossos familiares possam, né, ter Jesus como seu único suficiente Salvador de forma espontânea, de forma natural, que Jesus esteja muito bem delineado na nossa mente, no nosso coração, que nós possamos sempre referir a Jesus com carinho e com a reverência e o respeito que lhe é devido. Obrigado, Jesus, por ser o nosso Cordeiro perante Deus. Muito obrigado, que nos trouxe vida e vida em abundância. Te peço a Deus que o Senhor nos dê um dia abençoado, um dia de paz, um dia de alegria na Tua presença. Pedimos perdão pelos nossos pecados e agradecemos por todas as coisas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe sua vida, a vida de sua família. Envie esse vídeo para o maior número de pessoas que precisam dessa palavra para transformar a sua vida e a vida das pessoas que convivem com essa pessoa. Mande aí nos grupos de WhatsApp, curta, comente e compartilha. Fica com Deus e até o próximo vídeo.